Será que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego? Essa é, sem dúvida, a pergunta do momento, né? Rola em todo lugar, nos escritórios, nas conversas de café, em todo canto. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. A ideia aqui é fazer uma análise bem direta, sabe? Olhar para os dados, para as pesquisas e tentar separar o que é pânico e o que é realidade. Vamos entender o que o futuro do trabalho realmente nos reserva. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos falar dessa ansiedade geral. Depois, um ponto-chave, olhar para tarefas e não para os empregos como um todo. Aí a gente mapeia as áreas de maior risco, explora as novas oportunidades que estão surgindo e, por fim, o mais importante, como se preparar para tudo isso. Ok, então vamos lá. Começando pela pergunta inevitável. Não dá para negar, a sensação de que uma revolução está acontecendo é bem real e, claro, isso gera uma ansiedade enorme sobre o futuro do trabalho. E olha, essa preocupação tem fundamento. Para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, um relatório da própria ONU estima que a IA pode impactar até 40% dos empregos no mundo todo. 40%! É um número gigante que com certeza justifica toda a atenção que esse assunto está recebendo. Mas para a gente entender de verdade esse impacto, a gente precisa mudar um pouco o jeito de olhar. E é por isso que a nossa segunda parte aqui é tão importante. A gente precisa pensar em tarefas e não em empregos inteiros. É uma virada de chave. Essa ideia, que foi muito bem trabalhada por economistas como Acemoglu e Restrepo, é fundamental. A IA não chega e simplesmente apaga uma profissão do mapa de uma vez só. O que ela faz é automatizar partes específicas dessa profissão. Então, o ponto central é analisar quais tarefas, dentro de cada trabalho, podem ser automatizadas. E essa dinâmica toda cria duas forças que agem ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o que chamam de efeito de deslocamento, que é exatamente isso, a IA automatizando tarefas que antes eram feitas por pessoas. Mas do outro lado, tem o efeito de restabelecimento, que é a criação de tarefas e funções totalmente novas que só existem por causa da IA. O futuro do mercado de trabalho vai ser definido pelo equilíbrio, pela queda de braço entre essas duas forças. Beleza. Então vamos ao que interessa para muita gente. O mapa de risco. Quais são as tarefas que estão bem ali, na linha de frente desse tal efeito de deslocamento? Bom, o que os especialistas apontam é um padrão bem claro. Tarefas que são muito repetitivas, baseadas em regras. Coisas como, por exemplo, produzir relatórios padronizados, aquele atendimento ao cliente que segue um script, rotinas de back-office, contabilidade básica e até mesmo programar códigos mais simples. Tudo isso tem uma chance bem alta de ser automatizado. Uma pesquisa do IBRE da FGV reforça exatamente isso. Ocupações que dependem demais de análise repetitiva e de processamento de informação são as que estão mais expostas. Fica bem claro que é a natureza da tarefa e não necessariamente o setor da economia que define o risco. E como é que fica essa foto aqui no Brasil? Um estudo do FMI, que foi analisado pelo IBRE, desenha este cenário. 60% da força de trabalho está em funções com menor exposição. Outros 20% estão em áreas onde a IA deve, na verdade, complementar, ajudar, aumentando a produtividade. Mas o foco da preocupação está naquela fatia de 20%. Os considerados vulneráveis. Esse é o grupo que tem alta exposição à automação e, ao mesmo tempo, pouca chance de colaboração com a tecnologia, ou seja, são tarefas que podem ser substituídas mais facilmente. 20%. É 1 em cada 5 postos de trabalho no Brasil enfrentando esse cenário de altíssima vulnerabilidade. É um número para a gente prestar muita atenção. Mas a história não termina aqui, muito pelo contrário. Lembra daquela outra força, a da criação? Pois é. Agora a gente vai virar a moeda e olhar para o outro lado, o das novas demandas e das oportunidades gigantescas que estão aparecendo. Se prepara para este número: 306%. É isso mesmo. Segundo um relatório da GUP, a busca por profissionais com conhecimento em inteligência artificial aqui no Brasil explodiu, cresceu 306% só no último ano. Isso é o efeito de restabelecimento acontecendo bem na nossa frente em tempo real. De um lado, a automação e do outro, uma demanda que não para de crescer. E que tipo de funções são essas? A gente está falando de profissões que, 5 anos atrás quase ninguém ouvia falar. Coisas como supervisão da própria IA, para garantir que ela funcione direito e de forma ética, curadoria de dados, que é um trabalho essencial de preparar a informação que alimenta os modelos, e, claro, a engenharia de prompt, que é quase uma arte de conversar com a IA para tirar dela os melhores resultados. O que nos leva, finalmente, à parte mais prática e importante de todas. Como é que a gente se prepara para esse futuro?
Se o mundo está mudando tão rápido, quais são as habilidades que realmente vão fazer a diferença? A resposta parece estar numa combinação, sabe? Um mix de competências. De um lado, claro, tem as hard skills, as habilidades técnicas. Saber engenharia de dados, machine learning, os famosos LLMs, isso é essencial. Mas olha só outra coluna. As soft skills. Aquelas habilidades profundamente humanas. Pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração e talvez a mais crucial de todas, adaptabilidade. No fim das contas, a IA é uma ferramenta poderosíssima, claro. Mas a estratégia, a criatividade, a intenção por trás do uso dela, isso continua sendo nosso. E essa frase resume perfeitamente o que a gente está vendo. O ponto principal é que o jogo está mudando. Não é mais sobre competição, mas sim sobre colaboração. O maior potencial da IA não é substituir as pessoas, mas sim aumentar as nossas capacidades, liberando a gente para focar naquilo que só nós sabemos fazer bem. Então a gente volta para a pergunta do começo, mas agora com um outro olhar. Talvez a questão nunca tenha sido se a IA vai mudar o trabalho. Acho que a verdadeira questão sempre foi como. Como nós, indivíduos, empresas, sociedade, vamos nos adaptar a essa transformação que é inevitável e, ao mesmo tempo, cheia de potencial. E a resposta para isso? Bom, ela está sendo construída agora e cada um de nós faz parte dela.